estresse funcional é o que geralmente as pessoas dizem que é o estresse bom, é o que os jovens falam sobre adrenalina, que é aquela vontade de acordar de manhã e curtir um dia como se você estivesse passando férias e você tem que conhecer uma cidade nova. Esse é o estresse bom. Então, ele tem sintomas psicológicos, de desafios, pode ter de resistência também, mas de uma maneira em que há ciclos virtuosos, há possibilidades de crescimento, sem que afete a reserva orgânica, a saúde física da pessoa. No caso aqui, pendeu um pouco para o estresse tóxico. Como que a gente sabe que um estresse está demais, demasiado? Quando os sintomas físicos são sobrepostos aos sintomas psicológicos. Então gera ciclos viciosos. Aquilo que não estava tão bem diante de um estresse tóxico piora. E aquilo que estava bom pode até melhorar se a pessoa souber levar o estresse de uma maneira produtiva e desafiadora. Então, esse é o desafio aqui. Não é fazer um julgamento de valor, mas trazer um conceito da ciência que seja prático na nossa vida cotidiana. Porque todos nós, inclusive os terapeutas e os psicólogos, e bem como os médicos, estão passando por essa fase também, né? Então, dentro desse estresse quadrifásico, nós temos, em síntese, 2 tipos de estresse: o estresse positivo funcional ou o estresse tóxico. E cada qual tem essas 2 ramificações. O primeiro é o de alerta, é o estresse normal, o estresse que a gente acorda motivado, como eu já exemplifiquei. O segundo é o de resistência, acontece um contratempo e aí você pega uma reserva de energia, como se fosse uma reserva de dinheiro que você tem no banco apenas como colchão, simplificando, certo? O estresse tóxico, ele tem 2 subtipos. O pré-exaustão, que é quando a pessoa sente uma queda na produtividade, e o outro sintoma que é muito característico dessa fase é a perda do prazer. Das coisas simples, por exemplo, eu adoro o meu trabalho, mas agora eu não tenho mais prazer nenhum com o meu trabalho. Eu não consigo mais me divertir com o meu filho. Então começa a haver uma perda da qualidade de vida em outras áreas da vida, que vão afetando como se fosse um efeito dominó. Até chegar a uma fase em que a pessoa não consegue, por exemplo, ali eu coloquei absenteísmo, no ambiente de trabalho. Ela começa a faltar, até que ela não vem mais. A próxima imagem, por favor. Aqui, eu trouxe mais essa imagem como provocação. Quando a gente fala no stress ou estresse zero, é o que geralmente as pessoas pensam como marasmo, sem novidade, não tem vento, não tem desafio, é um tédio interminável. Então isso é muito difícil, principalmente para os jovens que estão num pico de energia, um pico hormonal, um pico de crescimento. Então isso para eles, para uma criança, isso é muito sofrido. Para um adulto e principalmente para o idoso também, porque a ausência de estímulo, o nosso cérebro entende que a ausência de estímulo é perda de função. E por isso essa pandemia está sendo tão difícil para as crianças e os jovens, porque, por exemplo, o estímulo na escola tem um estímulo cognitivo, mas sobretudo o estímulo social dos pares. E isso propicia um salto no crescimento, no desenvolvimento neurológico, né? E a ausência desse estímulo, ele causa um certo congelamento, a pessoa vai ficando cada vez mais apática. Então, quando a pessoa fala o estresse, estou estressado, por exemplo, eu quando ouço isso, estou estressado, eu acho positivo, porque não ter estresse nenhum. Imagina uma pessoa que tem uma vida perfeita e não tem nenhum tipo de estresse. Só isso já pode ser um estresse.
né? Ela pode perder o sentido da vida. Então, essa ambiguidade a gente precisa analisar o que representa aquilo para a pessoa. Assim como o excesso de estresse também é prejudicial. A próxima imagem, por favor. Aqui nós temos o que a gente poderia resumir em estresse positivo e funcional. Então, o estresse positivo, em síntese, ele propicia um ciclo virtuoso. A pessoa cresce, ela se desenvolve. Uma criança, quando é colocada, por exemplo, numa chácara, ou numa escola nova com outras crianças, quando conhece os primos, ela está sendo estimulada, ela está sendo ela está recebendo estímulos do meio para uma nova readaptação ou uma nova adaptação. Ela está incrementando as suas habilidades cognitivas e socioemocionais. Esse estresse positivo, ele tem duas fases: alerta positivo, funcional, motivacional. A pessoa se sente motivada para a descoberta, ela tem curiosidade, ela tem motivação para a interação. E claro, de repente ela está, no exemplo da criança, ela brinca, machuca uma perna, sai um sanguinho, ou um jovem, né, vai lá, pega uma onda muito radical e toma um susto. Então aí vai ter o estresse de resistência. E a maior parte da vida a gente oscila entre o 1 e o 2, o 1 e o 2. Quando a gente chega no estresse tóxico, a tendência é o afunilamento e principalmente os sintomas físicos crônicos da saúde. Então, ela já apresenta disfunções orgânicas e nessa fase é essencial haver um cuidado médico com mais frequência, uma atenção médica com mais frequência. Não estamos mais falando em prevenção, a gente já está falando em remediação. O exaustivo já é perda de alguma função, já é um dano na vida da pessoa, tanto laboral, quanto social, quanto principalmente pessoal.